Olá, eu sou Ivan Lima e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Bem, se tem um lugar que eu tenho certeza que te deixa bem curioso, assim como eu fico, é a Coreia do Norte, não é? A nação comunista, liderada já há várias gerações por uma família de ditadores excêntricos, é conhecida por diversas coisas. Muitos se lembram da pequena nação asiática pela falta de liberdade que os cidadãos sofrem. Já outras pessoas podem até mesmo ter na cabeça as suntuosas construções que fazem parte da capital Pyongyang. Porém, o que todo mundo pensa desse país está relacionado a algo bem triste, chamada pobreza. E é por isso que hoje eu vou responder uma pergunta que provavelmente todo mundo que se interessa pela Coreia já fez. Afinal, como esse país faz dinheiro? Vamos descobrir. Como eu disse, a Coreia do Norte é famosa por muitas coisas, e uma delas é a pobreza. Infelizmente, é difícil dizer o quão profunda é essa situação da miséria, já que, afinal, a Coreia também é conhecida por ser um dos países mais fechados do mundo. O governo liderado por Kim Jong-un não é nada transparente sobre o que acontece por lá. E muitos cientistas sociais afirmam que isso acontece exatamente porque o ditador não quer que ninguém saiba a situação precária na qual as pessoas por ali vivem. Olha, e pense em uma situação realmente difícil. Conforme estudos realizados por economistas, acredita-se que cerca de 40% da população norte-coreana, que é de 25 milhões de habitantes, passam fome. Ao mesmo tempo, essa situação não parece afetar muito o alto escalão dessa população. Por exemplo, nos meados da década de 90, o pai de Kim Jong-un, o ditador Kim Jong-il, gastou cerca de $800 mil em apenas uma marca de conhaque todo ano. Uma única garrafa desse conhaque chique e caro pode valer quase $650 por lá. Ao mesmo tempo, a renda média estimada de um trabalhador norte-coreano varia entre $1.000 e $2.000 por ano. Ou seja, uma garrafa equivale a 6 meses ou anos de trabalho de um proletário norte-coreano. Para piorar a questão financeira da Coreia do Norte, o país, como você deve saber, também é famoso por se comportar publicamente de uma maneira que podemos chamar de agressiva. Volta e meia, o país comunista realiza testes militares, muitos deles supostamente envolvendo armas nucleares. Isso se agrava ainda mais com as ameaças de guerra que também acontecem de vez em quando vindas de lá. Esse clima de tensão dificulta a situação econômica do país, já que, em resposta a essas manobras militares perigosas, as grandes potências mundiais estão sempre colocando embargos como represália a essas ações. Porém, o que muitos cientistas sociais afirmam é que todas as ameaças vindas da Coreia do Norte não passam de teatro e fazem parte da estratégia dos ditadores de conseguirem dinheiro e comida de outros países. Acredite ou não, essa é uma das principais maneiras que a Coreia consegue dinheiro e alimentos, com ameaça a outros países, principalmente aos Estados Unidos. Embora, midiaticamente, os americanos sejam os inimigos número 1 dos comunistas coreanos, o principal país da América do Norte é um dos que enviam auxílios alimentares para lá, junto ainda de outros países, principalmente europeus. Que ironia, não? Bom, esse tipo de estratégia para conseguir dinheiro e ajuda é, no entanto, recente. Para te explicar isso melhor, eu preciso voltar um pouco no tempo e falar do primeiro líder da Coreia do Norte, o grande líder Kim Il-sung. O primeiro Kim da linhagem foi um guerrilheiro comunista norte-coreano que foi treinado e lutou junto aos soldados da China e, posteriormente, junto aos exércitos da União Soviética.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a derrota do Japão, o principal adversário militar da Coreia naquela época, a União Soviética começou seu plano de tornar a parte norte do país um estado socialista. Foi assim que Kim Il-sung chegou ao poder. No início do Estado comunista da Coreia do Norte, a influência e poder da União Soviética fizeram com que o país se tornasse uma marionete do bloco, garantindo assim também o sustento dos coreanos. Isso foi comum durante a existência do bloco comunista da União Soviética, que proveu dinheiro e comida para vários outros países que implementavam revoluções, como, por exemplo, Cuba e Venezuela. Com o fim da grande nação socialista, vários países que dependiam da ajuda do bloco acabaram se encontrando em dificuldade. Contudo, a Coreia do Norte também sempre contou com a ajuda de um outro grande país comunista, seu enorme vizinho, a China. Durante a existência da União Soviética, o grande líder Kim Il-sung se utilizou de uma estratégia peculiar para conseguir arrecadar o máximo possível. Enquanto, por exemplo, Cuba dependia exclusivamente da União Soviética, a Coreia do Norte continuou, como podemos falar, flertando com a China, o que garantia a ajuda financeira e alimentícia dos dois países. Essa ajuda vinda da China continuou após o fim da União Soviética, tornando o país da Grande Muralha o principal financiador e aliado do Estado norte-coreano. Muitos especialistas dizem, inclusive, que a China é o único aliado real da Coreia do Norte, o que, por sinal, é muito debatido. Isso porque o gigante comunista já se posicionou publicamente contrário aos testes militares da Coreia por diversas vezes e votou para que o país sofresse sanções da ONU. O que os cientistas sociais dizem sobre isso, porém, é que tudo isso faz parte de uma espécie de, mais uma vez, teatro, já que mesmo com as sanções, a China não só continua a sustentar a Coreia, como também, de certo modo, depende dela. Isso acontece por vários motivos. Primeiro, a posição da Coreia do Norte é estratégica e impede que os Estados Unidos coloquem mais bases militares próximas ao seu próprio país, o que aconteceria disfarçadamente por meio da união dos americanos e da Coreia do Sul. Além disso, lembra quando eu disse que a Coreia do Norte possui 25 milhões de habitantes? Então, a ajuda da China impede que essas pessoas migrem e causem problemas sociais em seu próprio país. Se a Coreia do Norte vier a colapsar, os norte-coreanos provavelmente migrarão para o seu vizinho. E, para piorar, eles ainda habitarão uma região pobre da China, que já passa por dificuldades econômicas e não possui recursos para abrigar esses novos imigrantes. Vale dizer que, mesmo com toda a ajuda da China, os norte-coreanos ainda passam fome. Isso acontece principalmente devido ao fracasso das políticas do Estado de produzir e distribuir alimentos. Durante a década de 50, 60 e 80, o plano governamental pecuário tinha um bom funcionamento, na verdade, causando até mesmo inveja na China, que passava por uma situação de fome muito parecida com a da Coreia hoje. Porém, com a falência desse sistema da década de 80 adiante, gradualmente, os norte-coreanos iniciaram práticas ilegais para garantirem seu sustento. Estou falando do comércio entre cidadãos, algo que, em teoria, seguindo uma linha rígida do comunismo, é proibido por lá. No entanto, principalmente no governo de Kim Jong-un, que se iniciou em 2011, esse tipo de mercado ilegal vem sendo cada vez mais tolerado pelo governo e até mesmo, em muitos casos, promovido por ele. Esse novo time de comércio, que se deu em grande parte com produtos contrabandeados de outros países, como cigarros russos ou parafernálias chinesas,
fez com que uma espécie de burguesia milionária surgisse na Coreia. Obviamente, essa burguesia vive uma vida extremamente diferente da grande maioria da população, algo que, conforme economistas e especialistas, não deveria necessariamente ser assim. Isso porque a economia da Coreia do Norte poderia ser salva com uma enorme fonte de riqueza que existe ali: os minérios. Conforme geólogos, o pequeno país comunista possui minérios que poderiam valer trilhões e trilhões de dólares. Esses recursos naturais são essenciais para a fabricação de smartphones e outros eletrônicos. Muitos até mesmo se questionam se eles já não são explorados e passados secretamente para a China, já que, afinal, é por lá que uma boa parte das fábricas desses aparelhos se encontram. Ao passo que essa possível fonte de renda da Coreia continua sendo um mistério. Uma outra maneira de se fazer dinheiro por lá é bem conhecida pelas autoridades do mundo inteiro. Acredite ou não, a Coreia do Norte também é conhecida por ser uma grande produtora de drogas, como heroína e o ópio. Além disso, as autoridades norte-coreanas são acusadas de se envolverem em uma longa cadeia de tráfico de armas e muitos outros projetos criminosos, como, por exemplo, a falsificação e a venda de dólares, a moeda norte-americana. É claro que essas últimas acusações são negadas pelo governo. Entretanto, uma série de desertores do alto escalão norte-coreano afirmam que isso acontece bem mais do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto a Coreia do Norte for esse país misterioso, continuaremos a nos questionar exatamente como esse país tão secreto e estranho continua a se sustentar. Bom, agora é sua vez. Vamos lá. Fala para mim aqui embaixo, você deseja algum dia conhecer a Coreia do Norte? Me conta também. Qual o segredo sobre sua própria renda que o país esconde? Não sei você, mas que tudo isso tem um ar bem estranho, tem, não tem? Bom, não deixe de comentar, sua opinião é muito importante pra gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!